Prosseguindo a história da igreja, estamos na lição 5, vamos agora ao item 2 do material didático, na página 86. Bom, vamos falar agora de perseguição entre católicos arianos e católicos romanos. Eu disse para vocês no tópico anterior que tinha alguns reis que tinham aceitado o catolicismo ariano. O catolicismo ariano ele tinha ódio do catolicismo romano. Por quê? Porque o catolicismo romano tinha considerado essa igreja herética e perseguia e matava essa igreja. E essa igreja, ela não era como os anabatistas. Os anabatistas fugiam, não pegavam em arma nem para se defender. Já os católicos arianos, eles vão partir para o quebra-quebra. Então, naqueles reinos onde o rei bárbaro for católico ariano, ele vai perseguir os católicos romanos. Quando os bárbaros conquistarem a cidade de Cartago, vocês devem lembrar daquele filme Gladiador, que ele fala da conquista de Cartago, era uma das maiores cidades do mundo antigo. Os bárbaros conquistaram Roma e conquistaram outras cidades também, conquistaram Cartago, não conseguiram conquistar Constantinopla, que era, nesse momento, a maior das cidades. Quando eles conquistam Cartago, que o cristianismo naquela região era muito forte, Agostinho de Hipona era daquela região, tinham muitos anabatistas lá. Diz a história que quando foi o rei Visigoto que conquistou aquela região, ele chamava-se Unerico, tá ok? Esse rei Visigoto, ele obrigou os católicos romanos a serem, todos passarem para o catolicismo ariano. Então, os católicos romanos acabaram sendo perseguidos. Os arianos também não gostavam dos anabatistas, então os anabatistas eram perseguidos em todas as situações. Então, a Europa agora já fica uma briga entre católico romano e católico ariano. E eu digo para vocês, os católicos arianos eles não eram piores que o católico romano, não. Os católicos romanos eram mais violentos, ok? Os católicos arianos até agiam com violência numa reação aos católicos romanos. Aí depois chegou um tempo que realmente eles partiram mesmo para a violência contra os católicos romanos. Bom, então o ano agora é 483 da era cristã, tá bom? E eu coloquei aí um comentário de um livro, que é até um livro que eu coloco esse livro aqui e eu faço um comentário sobre esse livro, tá bom? Vocês vão encontrar ele lá na biblioteca, ok? Um livro de 3 autores, Malucelli, Laura Malucelli, Sérgio Tomás e Jacob Faux. O título do livro é horrível, vocês vão ver lá na bibliografia, né? O título do livro é O Livro Negro do Cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Esse livro ele está vendo aí, ele é da Ediouro, ok? Ele é da Ediouro, publicado em 2000. Não é um livro grande, 264 páginas. Esse livro, ele vai só contando as histórias do que ele chama de cristianismo, que na verdade é o catolicismo. Então você veja que você subir no púlpito, chamar catolicismo de cristianismo, você já está concordando com o que esses autores aqui estão dizendo. Porque eles vão descrevendo o cristianismo como a pior coisa que aconteceu para a história da humanidade. Por quê? Porque eles acreditam que o catolicismo é o cristianismo. E o catolicismo está corrompendo, está matando pessoas de forma violenta como nunca se matou. O Império Romano, a história comprova, ele não era tão violento quanto a Igreja Católica. E a Igreja Católica mata até outras igrejas. Então veja o que esse livro diz. É um livro que nós temos que responder para explicar para esses autores. Não era o cristianismo que estava matando. Era uma versão espúria do cristianismo, chamada catolicismo, que estava comprovadamente unida ao paganismo. E as igrejas anabatistas, que eram igrejas que não pegavam nem arma para se defender, eles só fugiam, ok? Eles estavam fugindo dessa igreja. Então,
os autores desse livro, eles tinham que reavaliar uma coisa que é fácil, é simples de ver na história. Existia mais de um cristianismo. Esse negócio da Igreja Católica dizer que só existia ela vai dizer que a partir dos anos 700, por exemplo, os historiadores católicos declaram: nós matamos todos os anabatistas. Essas igrejas eram muito perigosas, acabamos com todos eles. Esses historiadores, se eles olharem para a história, como historiadores, eles vão conhecer fatos, né, que eles verão. Sempre existiu igrejas anabatistas, igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Era uma das marcas que separava a Igreja Católica, e a Igreja Católica perseguia essa igreja. Então sempre existiu mais de uma igreja. Isso é fácil de ver na história. Agora, infelizmente, o que a Igreja Católica serve? Ela serve como uma difamadora do cristianismo. Uma difamadora do cristianismo. Porque todos olham para o cristianismo, falam o que esses vão falar aqui agora. Observe. É óbvio que muitas vezes os soberanos arianos perseguiam os niceianos. Niceianos é do Concílio de Nicéia, os católicos romanos. Significa, os católicos arianos perseguem os católicos romanos. Por exemplo, durante a dominação dos vândalos na África, estes sofreram vários tormentos. Estes quem? Os católicos romanos. Por quê? Quando os vândalos invadem, esses bárbaros, eles tinham se convertido ao arianismo. Tá, ok? Então eles tinham raiva dos católicos romanos, porque os católicos romanos chamavam eles de hereges e perseguiam para matar. Tá bom? Então esses católicos romanos sofreram vários tormentos. O auge foi no período entre 483 e 484, quando uma lei obrigou todos os católicos romanos do reino, né? Ok? Obrigou todos os católicos romanos do reino vandálico, dos vândalos, né, a se converterem ao arianismo. Milhares de clérigos foram exilados no deserto junto com seus bispos. Muitos católicos foram condenados à tortura ou à pena de morte. Os católicos definem esse período aqui, eles falam: nós tivemos muitos mártires naquele período. Chega a ser irracional ouvir isso, porque o católico romano matava o católico ariano. Então, esse Marte que ele está dizendo, se ele pudesse, ele seria o assassino dos arianos, tanto que serão. Depois nós veremos na história, virá um outro rei vândalo: eu não sou mais católico ariano, agora eu sou católico romano. Opa, então vamos matar os católicos arianos. Isso não tem chance de ser cristianismo. Mas, eu sempre falo, os protestantes, eles estão envolvidos com a Igreja Católica, porque eles comprovadamente saíram da Igreja Católica. Eu não saí da Igreja Católica. A igreja que eu sirvo, ela não saiu da Igreja Católica. Se algum dia a Assembleia de Deus entrar por esse caminho, eu saio da Assembleia de Deus, porque comprovadamente vai ter entrado por um caminho de paganismo. Já tem Assembleia de Deus ligada ao Vaticano. Isso é sabido pelas reuniões. Aonde nós vamos parar nisso? A Igreja Católica está preparando o mundo para o advento do anticristo. E as pessoas estão sendo levadas. É isso que está acontecendo.